De acordo com dados da Gerência de Controles de Zoonoses de Belo Horizonte, em média são registrados 4.000 casos de leishmaniose no Brasil por ano. E em Minas a doença avança e cresceu 74% só em 2017. Infelizmente, a leishmaniose ainda é uma doença negligenciada e com pouca informação. A população padece. Ainda há uma grande polêmica envolvendo o sacrifício de animais infectados. E para falar sobre isso tudo, eu recebo a veterinária Tabata Garcia, o presidente da Brasileixe, Vitor Ribeiro, e a protetora dos animais, Viviane Costa. Olá, pessoal, é um prazer ter vocês aqui com a gente e vamos conversar sobre a leishmaniose e tentar trazer uma informação para o público que seja clara e sem nenhum tipo de dúvidas, né? Porque hoje em dia, quando a gente olha as notícias, tem muita dúvida a respeito do assunto. Então, acho que o primeiro passo para a gente ter uma conversa bacana que deixe claro para os telespectadores do nosso programa é o que é a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário que afeta homens e tem como reservatório o cão, o gato também, né, os ratos. E a nossa maior preocupação hoje é sobre o preconceito que tem com a doença. E a nossa necessidade de um controle mais extenso com o vetor transmissor, né, que é o mosquito palha. E daí a necessidade da gente conscientizar a população, tá sempre atualizando as informações para que a gente possa controlar e não simplesmente sacrificar os animais. Sim, sim. Vitor, conta pra gente como que é o trabalho da Brasileixe, né, atuando na causa da leishmaniose. Como que vocês têm atuado nessa área? A leishmaniose, ela tem manifestações distintas, porque são espécies diferentes de leishmania que podem provocar doença nos animais e no homem. As espécies que provocam a doença e que dão as lesões de pele, que são úlceras que podem dar na pele, a gente chama de leishmaniose tegumentar. E nas Américas, existe o maior número de manifestação de leishmaniose tegumentar do planeta. A leishmaniose visceral, que é provocada por uma espécie de leishmania, que a gente chama de leishmania infantum, e esse nome infantum é porque ela comete mais as pessoas na fase da infância. Então, ela comete mais crianças. Ela está presente em todo o mundo e o Brasil é um dos países que mais tem, mas tem muito menos do que tem na Índia, por exemplo, do que tem no Sudão. Mas, como você disse, tem cerca de 4.000 casos, de 3 a 4.000 casos por ano. Para a gente fazer uma comparação, o Brasil tem de 3 a 4.000 casos por ano de leishmaniose visceral nas pessoas e tem de 30 a 40.000 casos de leishmaniose tegumentar. Só que o Brasil, ele tenta controlar a leishmaniose visceral desde a década de 50, matando cães, porque o cão é considerado o reservatório mais importante. E isso, depois que a medicina veterinária evoluiu, na década de 90, a medicina veterinária começou a contestar a necessidade de matar cães, porque na Europa, a leishmaniose visceral, que é o mesmo protozoário que acomete os cães na região europeia, não são mortos obrigatoriamente por causa da doença pelos governos dos países europeus. Como na Europa tem um grupo de veterinários que se chama Leishvet e que são especialistas em leishmaniose canina e tentam tratar os animais, pelos contatos nossos, nós quisemos ter um modelo semelhante aqui no Brasil. Então, o Brasileixe é um grupo de veterinários que são convidados, todos os veterinários do Brasil, a estarem presentes, de veterinários especialistas em leishmaniose canina, que quer contribuir com o Estado, com os governos, no sentido de auxiliar no controle da leishmaniose visceral nas pessoas, mas com um princípio, que é o mais importante, não matar os animais. Esse é o código de honra do Brasileixe, é preservar a vida do animal acometido. Dos animais, sim. Isso. Viviane, como é que você faz para atuar, né, sendo protetora de animais? Como que tem sido o seu trabalho? O meu trabalho tem sido de... Antes da pessoa pensar assim, tem leishmaniose, vou matar? Vou eutanasiar? Pare
e vamos verificar se tem mesmo leishmaniose. E se tiver, vamos tratar. Além disso, de dar esses dois lados, né, que observar mesmo se tem leishmaniose e observar mesmo se a pessoa vai, né, se ela tem condições de tratar, a educação também, porque, infelizmente, isso eu bato muito na tecla, você pode não ter nenhum cachorro na sua residência, mas você pode ter leishmaniose morando com você. É um risco, né? Então, as pessoas, elas colocam toda a culpa no animal, mas elas não observam ao redor, que nem a questão da dengue, da zika, chikungunya, que se você manter uma limpeza à risca, o seu vizinho manter, todo mundo unido manter, mas a limpeza mesmo, porque, no caso, a leishmania gosta de tudo que tiver em decomposição, ao contrário da Aedes, que gosta de água só limpa e tudo, né? Eles sempre me corrigem se estiver errado. Então, assim, às vezes a pessoa... O flebótomo gosta da leishmania. Porque, assim, às vezes a pessoa deixa tudo limpinho, mas, eu não catei as fezes do meu animal. Mas daqui a 2 dias eu cato. A fruta podre caiu. Assim, né? A fruta podre não tem problema, não. Tudo que for em decomposição, essas pequenas coisinhas juntando em um bairro só, isso gera um problema maior. E como é que a gente pode fazer, como que se faz para identificar a leishmaniose, para ter esse diagnóstico? Como que faz? O diagnóstico é extremamente complicado. Daí a atenção e a paciência que os próprios proprietários têm que ter com o profissional que está atuando no caso. Não é simplesmente um exame ou um sinal clínico que vai fechar a doença no animal. E aí, por meio desses testes, da avaliação do veterinário responsável, e muitas vezes não é só um teste que faz, é que nós vamos conseguir diagnosticar a doença no cão. Tem sintoma, não quer dizer que tem a doença, não quer dizer que está transmitindo. Então, é só o médico veterinário responsável ou profissional que é capaz de interpretar um exame, avaliar o animal e conseguir dar um diagnóstico correto. Entendo. E... Bom, o senhor falou sobre os animais. Eu queria saber 2 coisas. Uma, quais são os tipos de leishmaniose? E, por exemplo, um cachorro teve leishmaniose, o tratamento, e se depois que ele passa por esse tratamento, ele consegue ter uma vida depois, né, desse período. Como eu disse na introdução, nós temos a leishmaniose tegumentar e temos a leishmaniose visceral. Nos animais, a leishmaniose visceral é mais importante, porque o cão ele é mais sensível ao protozoário e desenvolve a doença no organismo inteiro. Então, leishmaniose visceral, você vai imaginar que, assim, a leishmania, quando ela penetra no corpo do cão, ela pode ir para o seu medula óssea, para o seu baço, para o seu fígado. Quais são os sintomas que podem deixar claro que o cachorro está com... Os sintomas físicos, eles são gerais. Então, esse animal ele vai ter tendência a emagrecer, ele vai ter tendência a ter um desenvolvimento maior das unhas, ele vai ter atrofias musculares, principalmente na cabeça, e vai ter com muita frequência lesões na pele, mas que não são porque a leishmaniose é tegumentar. Ele vai ter muitas lesões na pele, porque a leishmania distribui-se pela pele e provoca uma caspa maior, provoca ferimento, sobretudo na borda da orelha. Então, o animal fica com a orelha muito engrossada. E, às vezes, lesões no focinho. Muitas vezes, lesões ao redor dos olhos. E a gente chamaria de uma dermatite, que ela pode estar por todo o organismo do animal. Acontece que existem outras doenças que fazem isso também. Então, o diagnóstico de leishmaniose ele não pode ser amparado somente na avaliação do aspecto externo do animal, embora seja sugestivo. E aí, como a doutora Tabata falou, você passa por coletar o sangue do animal. E nesse sangue do animal, você vai dosar anticorpos contra a leishmania. Se for positivo, é mais um indício de que esse animal tem leishmania. Mas só isso não basta, porque se você for tratar o animal, você precisa fazer exames para ver o protozoário e para ver qual a intensidade de protozoário que tem no corpo do animal. Sim, sim. Porque quando você tratá-lo, você tem que comparar esse antes do tratamento
e o depois do tratamento. Para você falar assim, o tratamento está indo bem. Então, o tratamento vai fazer com que o animal vai ficar mais bonito, ou seja, o animal vai recuperar o visual. Aqueles sintomas, eles vão regredindo e vão desaparecendo. Vão regredindo. Agora, isso só não basta, porque na hora que eu falo assim, o seu animal tem leishmania, eu preciso saber como é que está o sangue do seu animal, como é que está funcionando o rim do seu animal, como é que está funcionando o fígado do seu animal, como que estão as proteínas do seu animal. E isso a gente chama de estadiamento da infecção. Então, aí nós temos que falar, está com leishmania? Está. Como é que está o organismo dele? E nós vamos tratar o organismo. Nós queremos matar a leishmania, mas se ele tiver com o rim prejudicado, eu tenho que tratar o rim dele também. E o remédio que mata a leishmania não trata o rim. Se ele tiver anêmico, o remédio que mata a leishmania não faz recuperar da anemia. Se ele tiver com hepatite por causa da leishmania, o remédio que trata a leishmania não trata a hepatite. Só tira a leishmania de lá. Mas aí você tem que tratar o restante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.